Com um olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, na intimidade, na adoração. Como um filho quero abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar onde um filho toca, apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Com um olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade na adoração. Como um filho quero abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar onde um filho toca, apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra. Amém, Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meu querido e minha querida. É com muita alegria que estamos aqui, mais um domingo entrando na sua casa, e desde já te agradecemos por isso. Mais um domingo com a graça e a permissão de Deus. Estamos muito alegres, muito felizes em celebrar esse dia tão maravilhoso. E eu quero te agradecer, porque você nos permite nos conectar aí na sua casa, onde você estiver nesse momento. E eu quero te dizer hoje que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então, Igreja Batista Avance, no bairro Cidade Jardim, em São José dos Pinhais, te envia um caloroso abraço, meu querido e minha querida. Eu gostaria de ler um texto com você. Aí onde você estiver, pode abrir a sua Bíblia nos Salmos de número 126. E diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 2. Abra aí esse texto, meu querido, e já deixa essa palavra falando ao seu coração. Hoje passaremos um tempo maravilhoso, teremos uma palavra direta do coração de Deus para o seu coração. Então, em nome de Jesus, eu já declaro que você já entra agora em espírito de adoração, em recebimento da palavra de Deus também. E diz assim, nos acompanhe.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Certamente essa palavra fala muito aos nossos corações. Muitas vezes a gente associa a alegria somente com tempos bons, com aqueles tempos que todos nós almejamos e gostaríamos de viver. Seja uma conquista na compra de um carro, na compra de uma casa, ou na constituição de uma família, ou na ascensão profissional. No entanto, a palavra de Deus diz que a gente também deve ter alegria quando a gente passa por diversas provações. Certamente esse texto ele foi escrito pelo salmista Davi, exatamente pela questão do povo de Deus ter passado um tempo de muito choro, um tempo onde eles estiveram cativos na Babilônia. No entanto, foi um tempo determinado, foi um tempo na história que teve o seu começo, mas também teve o seu fim. Então hoje a gente celebra com alegria, porque a gente sabe que tudo que a gente passa contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E certamente, eu sei que você ama a Deus, então tudo vai contribuir para o seu bem, para o bem da sua família. Amém, meu querido? Gostaria de fazer agora uma oração por você. E estamos tão felizes e alegres. E desde já, eu mais uma vez parabenizo aí as aniversariantes, né? Todos os aniversariantes do mês. Esta semana tivemos aí a irmã Cris, ela que está à frente do Ministério Infantil na nossa igreja. A irmã Andriele. Andri, que bom passar aquele momento na sua casa. A visita que fizemos ali e foi de grande alegria estar ali com você, com a Cris. Sabe que a nossa igreja as ama com amor gigantesco, amor que não temos palavras para expressar. E foi também o aniversário da nossa filha, a Melissa, fez 1 aninho também nesta semana. Então, estamos felizes e alegres, amados. Eu te convido a celebrar conosco, passando esse tempo. Não saia daí, porque eu sei que Deus vai falar ao teu coração. Feche os seus olhos agora, onde você estiver. Feche os olhos e vamos agradecer a Deus por todas as coisas. Em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, Deus. Te agradecemos por esse tempo onde estamos, ó Pai amado, conectados, ó Deus, com o Senhor. Onde o teu Espírito Santo de poder tem falado aos nossos corações. Onde o teu Espírito Santo Consolador tem nos consolado, Deus, dentro desse período de tempo. Ó Deus amado, e sabemos que é um tempo determinado e que logo, ó Deus amado, estaremos em outro nível, em outra etapa, mas enquanto permanecemos dentro, ó Deus, desse tempo, Pai amado, queremos te agradecer, porque é o tempo que o Senhor está trabalhando na nossa vida, onde o Senhor está nos forjando, onde as nossas raízes estão sendo aprofundadas, ó Deus, em conhecimento de Ti e da Tua palavra. Pai, esteja conosco, Deus, esteja em cada lar, esteja recebendo a adoração, o louvor de cada coração, Deus, porque cada vida, Deus, deseja expressar o melhor em adoração, através de uma vida, Deus, dentro dos teus propósitos. Pai, obrigado pela vida da Cris, pela vida da irmã Andriele, pela vida da Melissa. Obrigado, Pai, por todos os irmãos, por essa igreja maravilhosa que o Senhor nos concede a honra de sermos partes. Obrigada, Deus, só temos a te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém.
Meu querido e minha querida, eu não posso deixar, esse momento sem falar da grande alegria de ter você fazendo parte conosco desse ministério da Igreja Batista Avance, aqui em São José dos Pinhais. Obrigada a você que tem contribuído. E aí abaixo vai estar passando o QR Code, também o número da conta e da igreja. Grandes coisas ainda estamos fazendo, grandes coisas ainda por fazer, desafios a serem vencidos, e celebramos a Deus porque a sua contribuição tem nos ajudado, a sua contribuição tem sido de grande proveito para este tempo no reino de Deus. E você sabe, meu querido, que tudo que a gente semeia na obra, tudo que a gente semeia no reino, não é em vão, porque mais ainda, abundantemente a gente colhe, porque nós estamos semeando no reino do Senhor. E eu quero te dizer, esse ministério Igreja Batista Avance, ele existe com um propósito poderoso, que é de fazer Jesus, a palavra de Deus, ser conhecida. Temos aqui um povo que celebra a Deus. Temos um povo que tem experimentado crescimento. Seja o crescimento, área profissional, em todas as áreas, em suas famílias. É um povo que tem recebido a palavra de Deus. E um povo que tem feito a diferença na sociedade. Por isso eu te digo que nada é em vão. Então continue contribuindo. E você que ainda não contribuiu, deixa Deus tocar no seu coração. E Ele, segundo a vontade dele, Ele vai colocar no seu coração, e você vai sentir o desejo ardente de ser parte também nesse ministério, amém? Então, nosso muito obrigado em nome de Jesus. Vamos ter agora o nosso pastor Melquisedeque Abreu de Moraes, um homem que tem sido usado com excelência, um homem humilde, um homem que tem submetido a palavra de Deus, e é um homem também que tem recebido da parte de Deus a missão de estar formando e de estar trabalhando com uma equipe de pastores aí maravilhosas, um homem também que já pôde ministrar aulas e capacitar muitas pessoas, não somente aqui no Brasil, mas fora do Brasil. E um homem que tem uma trajetória aí missionária de muitas lutas e também muitas vitórias. Então fique à vontade para receber a palavra de Deus, e eu declaro que ela tocará no seu coração, e a partir desse momento você não será mais a mesma pessoa. O nosso muito obrigado, o nosso abraço caloroso, e fique agora com o pastor Melquisedeque Abreu de Moraes. Boa noite, querido irmão, boa noite, querido amigo, sejam bem-vindos. E muito obrigado por estar até esse momento conosco. E eu peço de todo o coração que você fique um tempo, um pouco mais, e certamente, com toda certeza, Deus vai falar contigo nesta noite. Deus vai falar as tuas necessidades, e de alguma forma juntos estaremos aqui aprendendo, crescendo, adquirindo experiência para poder viver neste tempo tão difícil em que nós nos encontramos, e sobretudo aprender com todas essas mudanças que estão acontecendo. Algumas delas estão incomodando algumas pessoas. Alguns se sentem incomodados, outros já se sentem acomodados, né? Alguns incomodados e outros acomodados. Então, eu não sei em que posição você está entrando neste momento. Uma pessoa acomodada, está tudo bem? Ou você é uma pessoa que está se sentindo incomodado, né? E quando nós estamos incomodados, é porque alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo ao nosso redor. Alguma coisa está ali que não me deixa à vontade, não me permite desenvolver com toda a tranquilidade, com toda a plenitude. Por quê? Porque algo está incomodando. Tem aquelas coisas que incomodam as nossas vidas, que elas podem trazer transtornos, né? Pode haver mudanças comportamentais, seja ela emocional, física, como também ela pode afetar o nosso espírito. Então, esses tipos de entorno e acontecimento
ela pode variar de pessoa para pessoa. Nesta noite, eu quero ter estes poucos minutos que me permite estar aqui com vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história bíblica muito interessante, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 5. E no capítulo 5 tem 3 histórias, são 3 histórias meio conturbadas, histórias muito complicadas, mas as 3 histórias, elas têm algo que me chamou muito a atenção, que é o toque de Jesus. Então o tema da palavra de Deus nesta noite, para mim, para você, será: alguém me tocou, né? Alguém me tocou. E eu quero dizer, desde o começo, dizer que Deus te ama e Ele quer tocar o teu coração. Por isso, Ele, numa demonstração de amor, de um gesto extraordinário, Ele deu o seu Filho, para que através da sua vinda, Ele pudesse tocar o meu coração, Ele pudesse tocar o teu coração. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, tem 3 histórias muito eu vejo que elas são conturbadoras. E são palavras que são 3 histórias que ela mexe. Se você for ler as 3 histórias de uma vez só, nós vamos perceber que são histórias de 3 pessoas, e onde há um entorno triste, há muita tristeza, há muita desesperança, mas no final nós podemos ver o toque de Deus na vida dessas pessoas. A primeira história que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 5, é a história muito interessante de um endemoniado, né? E rapidamente, para nos contextualizar, quando Jesus se aproxima daquele endemoniado, a percepção, né, que os demônios têm, eles reconhecem que Jesus estava se aproximando, e ele disse: o que tu queres comigo? Qual é a tua intenção? Inclusive ele pede para que Jesus não se aproxime nem o toque, que não haja um toque de Deus, porque até o diabo sabe que quando Deus chega e quando Ele toca o teu coração, quando Jesus chega à tua vida, e Ele quer tocar o teu coração, e se você permitir, até o diabo sabe que uma grande mudança, transformação virá na tua vida e na tua casa. E nós já sabemos o que aconteceu no final da história com aquele endemoniado, né? Depois nós temos a história de uma mulher que teve por 12 anos, ela sofreu com uma doença, de uma hemorragia. O texto, a tradução diz fluxo de sangue, é uma hemorragia que esta mulher tem, e é sobre esta história que eu quero falar com você nesta noite deste domingo. E depois nós encontramos no capítulo 5, logo depois da história desta mulher, nós encontramos a morte de uma criança, uma menina morta. E imaginem que situação, né? Mas Jesus novamente, Ele chega, Ele se faz presente, e mais uma vez o toque de Deus, as mãos de Jesus, ela libera poder, libera virtude, e onde Jesus chega, e onde Ele toca, a vida. É isso que aconteceu, tanto com o endemoniado, com esta menina morta, e nós vamos estudar nesta noite, vamos falar sobre a história desta mulher, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e eu quero ler com você a partir do versículo 22, que diz assim: e tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salvo e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido
tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo cada vez pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo que estava curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou as minhas vestes? É sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, sobre esta frase, sobre esta expressão: alguém me tocou. Que lindo, que bela esta experiência extraordinária, sem protocolo. Isto aconteceu sem marcar nenhuma visita, não era num culto, muito menos culto de milagres. Jesus indo à casa de Jairo, a multidão na rua, estava ali um apertando o outro, e tudo isso acontece no meio de uma multidão, onde no contexto aparece uma mulher que, ouvindo a fama de Jesus, se algo acontece no seu interior, no seu coração, uma explosão de esperança, uma explosão de sentimentos. Por quê? Porque Jesus estava passando naquele lugar. Agora pense comigo, querido ouvinte. Quando você deseja demais alcançar alguma coisa, que tem lutado, você tem tido lutas pessoalmente durante muito tempo e não consegue. E de repente você descobre de que uma pessoa vai passar pela tua cidade, ela vai passar pelo teu bairro, na verdade vai passar pela tua vizinhança, e você sabe que é uma pessoa muito importante, e que todos falam dessa pessoa, todos falam dele. Todos têm um apreço, têm um amor, têm um carinho por essa pessoa. Todos querem conhecê-lo, querem cumprimentá-lo. Quem sabe, se fosse nos nossos dias, até a oportunidade de tirar uma selfie. Eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, entenda o que Deus quer falar com você nesta noite. O Senhor Jesus Cristo, como nunca, a sua palavra tem sido falada, tem sido exposta nesses dias de reclusão. Você tem ouvido de várias formas, até no contexto político em que nós vivemos, nós temos visto a palavra de Deus sendo falada, sendo questionada, sendo colocada até em situações que muitas vezes você nunca imaginou. Quem sabe você até não gosta, mas o nome de Jesus como nunca tem sido falado. Então no tempo de Jesus aconteceu isso. Uma mulher, ela escutou, ficou sabendo da fama de um homem, que por onde ele passa, os mortos ressuscitam, o cego vê, o coxo anda, os leprosos são curados, endemoniados são libertos. Ela disse: 12 anos eu tenho lutado, e eu nunca mais terei outra oportunidade como a que eu tenho hoje. Por quê? Porque este homem famoso, ele vai passar hoje na minha cidade. Melhor, ele vai passar no meu bairro. Ele vai passar perto da minha casa. Eu não tenho desculpa. Algo eu preciso fazer. Algo eu preciso fazer. Esta mulher, ela tem uma explosão de emoções, e ela tem que tomar uma decisão. Ela diz: eu preciso fazer alguma coisa. Por que eu preciso fazer alguma coisa? Já faz 12 anos sofrendo com este problema. Estou 12 anos lutando com esta doença.
querido ouvinte, uma mulher com problema de fluxo de sangue. Isso é comum, de vez em quando nós sabemos de mulheres que sofrem com este problema. Em intensidades diferentes, mas a gente percebe que são mulheres que muitas vezes ficam limitados em sua vida social. Ela não consegue se relacionar socialmente. Ela não consegue andar livremente. Ela não pode muitas vezes sair porque a sua doença o aflige. Algumas têm que tomar medicamentos, outras têm que ficar em repousos. Outras não podem ouvir barulho, outras não podem ver a luz. São muitas situações que se geram e esta mulher fica limitada. No seu coração não há alegria. Ela não consegue conviver com liberdade. Eu quero dizer para você, queridos, que esta doença, esse tipo de doença, ela, como é uma hemorragia, é uma perda de sangue. E você precisa entender que sangue é vida. E o corpo precisa repor. Mas com o tempo, são 12 anos, o corpo começa a ficar, perde peso. E o corpo fica fraco. E outras consequências, e outras doenças poderão surgir. Fora a emocional, a psicológica, a familiar. São tantas coisas que surgem nesta situação. E é sobre isso, irmãos e ouvinte, que você precisa perceber. Uma mulher que precisa tomar uma decisão. Ela não tem notícia que Jesus, este homem que tem uma fama, que por onde passa os enfermos são curados, ela não tem uma agenda de Jesus. Ela não tem nenhuma ideia se Jesus vai voltar, quando vai voltar ou quando vai passar por ali. Ela tem que tomar uma posição. Mas há muitas barreiras que o impedem de alcançar a sua felicidade, o seu sonho. Eu quero dizer para você, querido, que as adversidades da tua vida, o problema que você está enfrentando hoje, não seja um muro, não seja nenhuma barreira que possa impedir você avançar no sonho do teu coração. Você é o sonho. É o teu sonho que vai determinar a forma como você vai avançar, a forma como você vai conquistar. Eu quero ter oportunidade ainda nesta mensagem, vocês vão entender no final um pouco das dificuldades que esta mulher tinha para chegar até Jesus. Primeira coisa, ela é uma mulher. E no tempo de Jesus, uma mulher não tinha o espaço que hoje se tem. Às vezes eu percebo nos nossos dias como há muita reclamação sobre a questão do espaço da mulher. Eu quero dizer que a mulher até já conquistou muito. É uma mulher, as mulheres têm conquistado, elas têm conseguido, mas não é porque elas são mulheres, é porque Jesus tem colocado isso nos seus corações. Quando uma mulher tem o coração em Jesus, e Jesus está no seu coração, ela entende o seu papel, ela entende o seu lugar, e ela avança de acordo ao seu entendimento dos propósitos de Deus para a sua vida. Quando uma mulher não tem Jesus no coração, ela quer conquistar o mundo, mas sem Jesus é muito complicado, porque o pecado tirou da mulher, o pecado tirou da raça humana, o pecado distorcionou o plano de Deus. Então, se Deus não voltar ao coração da mulher, se Deus não voltar de novo a ser o Rei e Senhor da vida, dificilmente entenderá o seu lugar. Os seus sonhos serão sonhos frustrados. Há muitas mulheres que estão frustradas. E sempre a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do governo, a culpa é da sociedade, a culpa é do pecado. O pecado fez tudo isso. Volte para Deus, volte para Jesus. Tenha Ele como o centro da sua vida, o amor da sua vida. Você vai ver que muitas coisas vão mudar. Esta mulher, ela toma uma decisão. E eu quero compartilhar duas coisas extraordinárias que acontecem no coração desta mulher. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês nesta noite é a condição que leva esta mulher a sonhar alto. O seu sofrimento. O seu sofrimento é o estupim. O seu sofrimento, a condição de sua vida é tudo que ela tinha. E justamente ela usou isso
para gerar no seu coração, no seu interior, algo que a sociedade, algo que o seu entorno, a religião, não ia conceder. Veja comigo, meus amados, uma coisa muito interessante. Esta mulher, diz a palavra de Deus, que ela sofria todos os dias. 12 anos sofrendo todos os dias. Que luta, que batalha. 12 anos todos os dias. Esta mulher sofria todos os dias de sua vida. Ela tinha que tomar uma decisão. Ou eu continuo, porque não tinha esperança, ela não se sentia segura de que isto ia acabar. Então, o seu sofrimento, a primeira coisa foi o seu sofrimento de todos os dias. Isso levou ela a tomar uma posição. Percebam, irmãos, que esta doença trouxe sérios problemas para ela socialmente. O texto bíblico não fala sobre isso, mas conhecendo a história bíblica, conhecendo o contexto histórico da palavra do Senhor, provavelmente esta mulher já tinha até perdido o seu casamento. É quase certeza, não posso dizer porque não está escrito, mas dentro do contexto social e cultural da sua época, uma mulher dessa, ela provavelmente já estava divorciada, já era até um motivo para eles para solicitar um divórcio. Por quê? Porque uma mulher com fluxo de sangue durante 12 anos, sofrendo todos os dias, ia trazer muitos problemas no seu casamento. E os homens naquele tempo, eles simplesmente excluíam, uma mulher dessa era excluída da sociedade. Ela não tinha direitos sociais, ela perdia. E outra coisa, não tendo casamento e com fluxo de sangue, provavelmente a mulher era estéril, ela não tinha filhos. E uma mulher sem filhos, sem marido, sem poder dar o amor e o carinho para o seu esposo, certamente era uma mulher frustrada. Para muitos até se entendia que era uma maldição. 12 anos carregando isso. Então aqui já encontro o segundo motivo pela qual esta mulher se sente motivada a mudar a sua história. Ela não se vitimizou, ela não sentiu, eu coitadinha não vou conseguir, eu estou perdida, não tem solução para a minha vida. Ela ouviu a fama de um homem chamado Jesus que estava passando por ali. E ela disse, é hoje ou nunca mais. Primeiro, seu sofrimento físico. Segundo, socialmente, provavelmente ela não tinha uma família. E diz a palavra de Deus que financeiramente ela gastou tudo. Ela fez um investimento de tudo que ela tinha. Ela investiu durante esses 12 anos para a sua saúde. E interessante de que ela provavelmente nesses 12 anos, com os gastos que ela teve, ou que ela tinha direito, né, quem sabe, ela conseguiu procurar ajuda de todas as formas que era possível da época, e nenhuma teve resultado. E o que aconteceu? Diz a palavra de Deus que ela gastou tudo e cada dia estava pior. Também tem outro caso sobre este primeiro ponto, a questão religiosa. Como ela tinha fluxo de sangue, pela religião judaica, pela lei levítica, por causa do fluxo do sangue, então esta mulher era considerada uma mulher impura. Então, por ela ser impura, ela já era considerada uma mulher, uma pecadora, por causa da sua hemorragia. E isso é muito triste, porque a sua situação agora era de uma mulher que estava sem nenhuma condição de adorar, louvar, de compartilhar a sua fé, porque a sua religião, o judaísmo, o seu contexto religioso não permitia.
Primeiro, já era difícil por ser mulher. Segundo, porque agora ela tem uma hemorragia, então ela se tornava uma mulher impura. E o texto da palavra de Deus ainda me dá mais outro toque nesse primeiro ponto, que foi o que trouxe esta motivação para que essa mulher pudesse chegar até Jesus. Diz a palavra que ela estava muito triste, uma profunda tristeza, e cada vez pior. Então, queridos, em nome de Jesus, eu quero que você entenda nesta noite a palavra que Deus está liberando através da vida do seu servo. Deus está falando para você que a tua circunstância, que o teu momento, que esta situação que você está vivendo agora, é certamente algo que Deus quer usar, os teus problemas, a tua dificuldade, para você se aproximar dEle. A segunda coisa que eu quero compartilhar, e última, da história desta mulher, a primeira, já você teve uma ideia. O que levou esta mulher a tomar uma posição e mudar a sua história, né? Foi as suas dificuldades, a sua luta, a sua doença. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você nesta noite é a postura desta mulher, a sua determinação. Então, o primeiro é a condição. Qual era a condição dela? Ela estava doente. E a sua doença não foi nenhum impedimento. Só que agora ela precisa ser uma mulher determinada. A determinação numa pessoa é o que vai levar ela a outro nível de vida e de experiência. Porque você pode até entender, você pode até saber que alguma coisa precisa ser mudada na sua vida. Mas se você não for determinado em mudar, a primeira parte vai continuar. Os problemas vão continuar. Então, há uma necessidade de sair da situação e tomar uma atitude e uma determinação para sair desta, para ir para outra. E aqui me chama muito a atenção a fé desta mulher. Então, eu quero dizer para você que a tua fé, a nossa fé, ela pode nos ajudar, ela é um auxílio, porque ela determina aonde eu quero chegar. A nossa fé vai nos determinar aonde nós queremos chegar. A fé pessoal é algo tremendo, porque muitas vezes nós temos que viver sobre a fé que há no nosso coração, e muitas vezes as pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você, e não vão entender as tuas atitudes, e você vai dizer, é porque eu estou vivendo em fé, porque a fé é a certeza, é a plena certeza de coisas que os nossos olhos não conseguem ver. Só você pode ver, porque são os olhos da fé. Esta mulher, ela ouviu de um homem, a fama de um homem chamado Jesus. Ela pegou a fama, ela pegou o entendimento que ela tinha de Jesus e colocou ao lado do seu problema, e eu disse, como que eu faço para juntar essas duas coisas? A minha vida, o meu problema, a fama de um homem chamado Jesus. Como é que eu faço isso? E nós vimos na primeira parte desta mensagem que a doença, por ser mulher, família, até a sua religião era um problema. Dificilmente ela conseguiria com esses elementos externos. Mas havia uns elementos que não eram vistos. Os olhos não podiam perceber. Somente ela poderia ter uma visão da sua fé. Então a palavra de Deus, ela é muito bem clara, porque esta mulher, ela se enche de fé, e ela toma uma decisão, ela diz, eu vou até lá, e quem sabe se eu tocar, ali, é tremendo, glória a Deus, é extraordinário, ela não tocou, porque há uma barreira que impede dela tocar Jesus, uma multidão, e sempre eram homens que estavam ali, e ela era conhecida, ela seria expulsa dali. Ela tinha que montar uma estratégia para chegar até Jesus sem ser percebida. Mas era o seu dia, era o seu momento. Eu glorifico a Deus pela fé desta mulher. Ela tem muito a nos ensinar. E ela tem uma visão.
A sua fé mostra para ela algo extraordinário. E ela diz: se pelo menos eu tocar a sua veste, eu nunca tinha visto isso. Se fosse a sua mão, tocar os seus pés, né? Tocar o seu dedo, tocar a sua cabeça, não sei, alguma coisa assim, mas tocar as suas vestes. Que visão, que fé. Muitos queriam tocar a mão de Jesus. Ela disse: eu nem posso tocar a sua mão. A humildade. Quem sou eu para tocar Jesus? A minha condição não me permite. Mas a sua fé lhe deu uma visão extraordinária. Eu disse: as suas vestes. Eu quero tocar as suas vestes. A sua determinação, versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, ele disse: indo por trás dele, no meio da multidão, tocou-lhe as suas vestes. Essa foi a sua estratégia. De lado não podia, de frente não podia, porque não iam deixar. Então ela deu um jeito. Olha, me veio aqui na minha mente, essa mulher cobriu o rosto, ninguém podia, quem sabe ela tentou usar um disfarce, né? Algo que identificasse até na forma masculina, né? Para não poder ser vista ali no meio daquela multidão como uma mulher. Ela buscou a sua estratégia, né? Estou aqui viajando, né? Então ela faz a sua estratégia e diz: mas eu preciso chegar até Jesus. Não vou poder tocá-lo de frente, não vou poder confrontá-lo de lado, não posso, mas por trás sim, eu vou tocar as suas vestes. A sua fé estava ali. Foi a sua fé. Eu entendo que não tinha nada a ver com Jesus e nem com a sua roupa, mas tinha a ver com sua atitude. Não tinha nada escrito sobre isso ainda. Não tinha nada que pudesse dizer: olha, tem um script aqui, diz assim, olha, se você não puder tocar, se não puder falar, mas pelo menos você toca na sua veste, mas tem que ser do lado direito, do lado esquerdo. Alguém já deveria inventar um manual, um script de como ser curado, né? Como muitas vezes a gente vê por aí, um manualzinho de como ser curado. Esta mulher era a sua fé. A sua fé é tremenda, a sua fé é extraordinária, e ela tem uma visão da cura, ela tem uma visão da libertação, ela tem uma visão de uma nova vida. E naquele momento, ela toma a sua melhor decisão, e ela se aproxima por trás e toca a veste de Jesus. Queridos, a consciência, nesse momento, ela tem que ser ouvida. Porque se ela for ouvir a multidão, se ela for ouvir as pessoas, certamente ela jamais chegaria perto de Jesus. Mas a sua consciência, naquele momento, ela ouviu a sua consciência, ela ouviu a sua fé, e a sua fé gerou tudo isso. Então é muito importante ouvir nesse momento o que é a consciência. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, Deus vai falar a tua consciência, e Ele vai dar diretriz, direção, e você tomará a decisão correta. Eu quero terminar dizendo para você, querido, a seguinte frase: pessoas determinadas, pessoas que têm um espírito de determinação, são pessoas que têm esperança. Toda pessoa determinada são pessoas que têm esperança. E muitas vezes, querido, na tua determinação de alcançar algo, você vai errar. Mas você vai dizer: eu errei, mas eu estava tentando. Errar na tentativa, isso só vai alimentar o desejo e a vontade de querer fazer. Muitas vezes nós vamos errar na nossa tentativa. Nós vamos errar no desejo de alcançar um sonho. Mas eu quero dizer, se você estiver tentando com esse espírito determinado de vitória, às vezes nós vamos ter que mudar algumas coisas para poder alcançar. Queridos, em nome de Jesus, 3 coisas eu quero terminar falando sobre este toque. São 3 toques. No versículo 29 diz: e logo lhe estancou a hemorragia. A mulher tocou a veste de Jesus. Olha só que toque poderoso. Não foi o toque de Jesus, foi o toque da mulher.
Esta mulher toca a veste de Jesus e no versículo 29 diz: e logo se lhe estancou. Naquele momento se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo que estava curada do seu flagelo. O toque da mulher foi o seu toque, foi a sua fé, foi a sua atitude, foi o seu gesto que mudou a sua história. Querido, que coisa extraordinária. Tem muitas histórias bíblicas que o toque de Jesus foi muito importante, mas este Jesus não tocou. Foi a mulher que tocou as vestes de Jesus. E esta atitude lhe foi compensada. A sua fé naquele momento deu prova de que quando você tem fé e quando você está determinado de fazer a vontade de Deus, Deus se fará presente. Porque a nossa fé, a tua atitude, a minha atitude, a nossa posição, ela determinará que o poder de Deus seja declarado e seja manifesto em nossas vidas. No versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou as minhas vestes? O primeiro é o toque poderoso da mulher, enfrentando todos os seus problemas. Ela tocou Jesus e ela foi curada. O toque pessoal, veja só, irmão, Jesus está ali naquela multidão e todo mundo empurrando e vai e vem e todo mundo quer ficar perto de Jesus. E eu imagino aquele empurra daquela multidão. Mas não era um toque de fé, era um toque para acompanhar Jesus, era um toque para estar perto de Jesus. Mas no meio de multidões de toque, há um toque que é pessoal. Não é um toque de pessoas empurrando para conseguir um espaço, é o toque pessoal de uma pessoa com muita fé. Então, primeiro, o toque do poder. Segundo, o toque pessoal. No meio de tantos problemas e dificuldades, Deus está olhando para você. E cada pessoa, Ele vê individualmente. Muitos dizem: Deus se esqueceu de mim. Deus tem muitas coisas para fazer, tem muitos problemas para resolver. Ele não se importa comigo. Eu quero dizer para você que esse pensamento não é o pensamento desta mulher. Não é o pensamento desta mulher. Não use o teu problema como pretexto para se você fazer de vítima hoje. Eu quero dizer para você que ainda hoje, nesta noite, agora Deus quer mudar o teu entendimento para que você experimente a sua boa e perfeita vontade. Seja determinado. Primeiro, o teu toque, a tua atitude, a tua determinação. Jesus disse: alguém me tocou. Muitos estavam tocando, mas este toque era pessoal. Muitas pessoas hoje ligam para mim, me mandam mensagem de texto e dizem: pastor, ore por mim, eu preciso da sua oração. E quase todos os pedidos, a maioria, às vezes são pedidos: pastor, ore porque estou precisando de emprego. Pastor, eu estou em necessidade. Pastor, na minha casa tem alguém que está doente. É muito raro. Já recebi mensagem como essa que eu vou falar agora. Aquele disse: pastor, ore por mim, porque eu quero receber hoje Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso de Deus, eu preciso entregar o meu coração a Ele, eu preciso mudar de vida. Outros querem mudar, mas só depois da pandemia. Que a pandemia não te pegue e destrua a tua vida através de uma hemorragia de tristeza, de amargura, de desesperança. Pessoas que estão sangrando a sua fé, sangrando a sua esperança em coisas que não vai edificar na sua vida, na expectativa de que qualquer hora tudo isso vai mudar e vai ficar bom. Eu quero dizer que vai ficar bom, mas vai ficar bom para quem tem Jesus no coração. É tempo de você entregar o teu coração e a tua vida para Jesus. Eu quero dizer para você, querido, que o toque de poder desta mulher fez a diferença.
O toque desta mulher fez Jesus declarar que no meio daquela multidão, alguém o tocou. E por último, o toque final do versículo 34. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e livre do teu mal. É isso que Jesus quer nesta noite para você. É isso que Jesus quer para você nesta noite. É isso que Deus quer para você nesta noite, querido. Que você fique livre de tudo aquilo que está te fazendo mal, de tudo aquilo que está te trazendo problemas. Simplesmente você precisa permitir, com toda a fé, dizer e declarar nesta noite: Senhor Jesus, toca o meu coração, muda a minha vida, porque o toque de Deus é tudo que eu preciso. Eu gostaria de orar nesse momento. Você, querido, que está ali na sua casa, se você está enfermo, se você está doente, assim como Jesus curou esta mulher, Ele quer curar também a tua vida. Mas não esqueça que no final Jesus disse: a tua fé te curou. Mas também não seria difícil de entender que Jesus está dizendo: a tua fé te salvou. Te salvou da tristeza, te salvou da hemorragia, te salvou desta sociedade perversa, te deu e te devolveu tudo aquilo que você precisa para alcançar teus objetivos. Ore comigo nesse momento. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, eu neste momento reconheço que Tu eres o meu Senhor, o meu Salvador. Entra no meu coração e eu te recebo como Salvador da minha vida, e eu quero que sejas o Senhor também da minha vida, da minha família. Muito obrigado, porque o Teu toque hoje está trazendo uma visão de esperança, uma visão de vida, está restaurando, Senhor, muitas coisas na minha vida pessoal. Eu oro e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Querido, em nome de Jesus, que a paz de Deus esteja contigo. E se esta palavra tocou o teu coração, se esta palavra mexeu com você, e você quer ter mais e mais experiência com Deus, você entre em contato conosco, com a Igreja Batista Avance, no bairro Cidade Jardim de São José dos Pinhais. Mande uma mensagem para nós, e nós estaremos prontamente para lhe servir, lhe ajudar e lhe orientar nestes passos que está sendo gerado hoje no teu coração, como filho, como filha de Deus. Nós queremos te ajudar neste novo momento de vida que você está recebendo hoje da parte do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, hoje e sempre, até domingo. Com olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, na intimidade, na adoração. Como um filho quero abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar onde um filho toca, apenas um toque, apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam.